E, né, ontem Mineirão abarrotado para ver a nossa grande rivalidade em campo, teve muita vontade. O jogo foi pecado, mas faltou bola na rede. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo. Às vezes tem jogadores que vestem umas camisas e acaba virando um personagem. Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza. O nosso adversário não propor jogo. E mais uma vez eles não vão me zoar. Foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho. Se eu te perguntar duas defesas do Everson hoje, você não consegue me dizer duas defesas. Como é que pode, né? Até um 0-0 fica animado quando o assunto é clássico. E em campo, essa animação ficou mais pro lado dos donos da casa. O Cruzeiro marcou presença no ataque o tempo todo, com a dobradinha entre Caio Jorge e Wanderson, com a tentativa solo do Caio Jorge, com essa cabeçada do Djalma, com o chute de fora da área do Matheus Pereira, com outra chegada do Djalma. Mas ficou aquele sentimento de que faltou algum trem. Bem, talvez canalizar o nosso bom futebol em gol, né? Faltou talvez conseguir acertar esses últimos 10 metros. A melhor chance do Cruzeiro veio na arrancada do Lucas Silva, num chute que desviou na defesa atleticana e fez o Everson torcer pro travessão. Conseguimos criar muitas situações, 15 escanteios, bola na trave. Em um desses escanteios, reclamação por parte do Cruzeiro de um possível pênalti do Lianco em cima do Fabrício Bruno e do Alan Franco em cima do Christian. Eu tenho a foto, não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. A leitura dele, já cansei de reclamar, não estou aqui mais para falar sobre isso, já passei da falta de ficar fazendo isso. Um jogador esperto, inteligente, tenta cavar ou procurar algo daquele tipo ali, mas eu acho que foi lance normal. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque. E foram nestes contra-ataques que as poucas chances atleticanas aconteceram. O chute do Rony acabou parando nas mãos do Cássio. Só na minha vez, né? A bola não entra e o Cássio foi bem na defesa ali. Achei que até ele ia rebater, o Hulk estava ali do lado também. E quando o Lianco arrancou já nos últimos minutos da partida em direção à área, o Júnior Santos não conseguiu aproveitar a bola que sobrou para ele. No empate, que deixou os rivais com sentimentos distintos em relação ao placar final. Eu acho que, no geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos embora um ponto. Acho que o Cruzeiro hoje jogou para vencer, mas infelizmente o resultado não veio. Henrique Fernandes do Globo Esporte, dessa segunda-feira, você tá bom? Tô bem, beleza? Teve amasso ou não teve amasso? O jogo ficou 0-0. Faltou gol, né? Clássico a gente quer ver gol. Amasso é um termo meio forte, mas teve um claro domínio do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Acho que é inquestionável, até o pessoal do Galo concorda com isso. Olha alguns números da primeira etapa, hein? A posse até ficou um pouquinho mais com o Atlético, mas olha as finalizações. 15-2, olha o número de escanteios. 8-0. O Galo desarmou mais, e isso talvez tenha feito com que o Cruzeiro não tenha tido tantas chances de qualidade, mas teve uma muito boa quando o Cruzeiro do Leonardo Jardim, pode ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? A bola na trave, não é? A bola na trave do Lucas Silva. Vamos ver um detalhe desse lance, ó. Lucas Silva lá no início da jogada, o Djalma lança, Caio Jorge rapidinho já para com o peito e ele vem conduzindo em velocidade. Esse contra-ataque rápido do Cruzeiro é uma marca do Leonardo Jardim. Quase 80 metros na arrancada dele, 72,8 metros, correu pra caramba o Lucas e olha como ele tinha várias outras opções. O Cruzeiro chega muito rápido com muita gente, ó. 4 caras contra 3 do Atlético. Se ele quisesse fazer passe, ele podia fazer passe, ele optou pelo chute, desviou, pegou no travessão, a melhor chance do jogo. Só que o Cruzeiro não teve muita chance assim, porque o Galo não deu tanto espaço durante a partida, né? Agora, Henrique, Gabigol entrou muito tarde no jogo, ele jogou só 12 minutos em campo, e ó, a gente contabilizou. Muito pouco tempo para um cara que vem jogando bem. Eu acho que poderia ter entrado no lugar do Christian um pouco antes no jogo. Tá, o Jardim falou sobre a situação do Gabigol, vamos ouvir? Eu tenho que também decidir, não é tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11. Bom, o Jardim falou. Gostou do que viu ontem, Samuca?
Gostei, acho que dava pro Cruzeiro ter aproveitado mais algumas oportunidades, né? O domínio que teve no jogo para realmente sair vitorioso, mas faz parte também, nem sempre vai conseguir vencer, mas continuando dessa forma aí, com esse desempenho, certeza que o Cruzeiro ainda vai pontuar muito, e um jogo como esse, né, com um adversário muito atrás, mostra também que a gente precisa de mais peças no elenco, né? Mais peças ali para abrir esse jogo, para ser mais decisivo ali. Então, esse jogo serviu para mostrar que a janela do Cruzeiro precisa ter aí algumas boas contratações para almejar sempre essa parte de cima da tabela, CJ. Agora, olha só, o nosso querido Diogo Dias, que é auxiliar do Leonardo Jardim, ele fez uma publicação com aquela fala do Leonardo Jardim na entrevista coletiva sobre o maior de Minas, tal, do Cruzeiro, e aí depois ele fez um comentário. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Hoje tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipa que joga um clássico como o Atlético jogou hoje, jamais pode ser considerado rival de equipe grande. Cruzeiro é gigante e incontestável. Os outros são apenas equipas do mesmo estado, que lutam por objetivos inferiores, condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos, foram extraordinários hoje. Que ambiente! Parabéns aos jogadores, orgulho de vocês, o trabalho continua. É o que o auxiliar do Jardim colocou. Faz parte, né, Samuca? Ainda mais agora, ele chegando de outro país, dessa conquista pro lado do torcedor. Claro, com certeza. Ele foi mais forte aí nas falas do que o Leonardo Jardim, né? Eu entendi bem o que o Leonardo Jardim falou, me surpreendeu, inclusive, a postura, né, do Atlético Mineiro neste clássico. Agora, cada um joga com as suas armas, né? O Atlético jogou aquilo ali para pontuar e conseguiu. E ontem ficou claramente o clima lá no Mineirão, né? Um time frustrado porque jogou para vencer, tinha chance para vencer, não conseguiu transformar aquele domínio, muitas finalizações em mais oportunidades claras de gol, né? Mas às vezes ali parou na trave, às vezes bola raspando, e essa frustração que veio pelo lado do Cruzeiro e pelo lado do Atlético Mineiro aí, uma comemoração pelo empate, mesmo sem buscar ali tanto gol, mais na defensiva, mas faz parte, cada um com a sua estratégia, e o Cruzeiro, acho que tem que o torcedor aí ter orgulho, não do resultado, né? Obviamente todo mundo vai ali no Mineirão para buscar uma vitória, mas pela postura, né? Esse time realmente, hoje o torcedor dá para confiar no time dele, mesmo ainda precisando de mais peças aí na janela do meio do ano, CJ. Mas rapidamente, o Leonardo Jardim demorou a mexer para você ou não? Eu fico pensando, e não foi só por esse jogo não, às vezes ele, não sei se é um medo dele de, poxa, tá encaixado, dependendo do que ele colocar, dá uma desarrumada ali, né? Porque fica parecendo, talvez o Gabigol eu tivesse colocado antes um pouco no jogo, mas quando a gente fala, demorou a mexer, porque fica parecendo que o banco nosso também é uma seleção, né? E na verdade não é, né? A gente tá aí, custou achar 11, viu, CJ? Então, eu entendo o mister nessa aí, e vamos com calma. Deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro com uma informação importante. Na semana passada especulou-se que Marcos Braz, que já foi vice-presidente de futebol do Flamengo na época áurea, recente do Flamengo, poderia estar sendo contratado pelo Cruzeiro. A gente desmentiu essa história, afirmando que ele foi um convidado do Matos e também do Gabigol para assistir ao jogo do Cruzeiro no meio de semana em um dos camarotes. Beleza, morreu aí a história, mas conversando com uma pessoa do Cruzeiro, consegui descobrir que vai haver uma mudança importante dentro do departamento de futebol. O Pedro Júnior, que é filho do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, passará a ter, a partir de agora, mais espaço e autonomia dentro do departamento de futebol. Aos poucos a gente vai notar a presença do filho do dono do Cruzeiro, dando mais entrevistas e respondendo em nome da Raposa. Vai ter inclusive algumas viagens para o exterior e para jogos fora de Belo Horizonte, em que o Pedro Júnior será o responsável pela delegação, dando um pouquinho mais de folga para o Alexandre Matos, que segue no clube, que vai seguir atuando como principal responsável pelas negociações. Ele segue como CEO do Cruzeiro, mas dividindo um pouco as responsabilidades com o Pedro Júnior, que está no Cruzeiro desde que o pai dele adquiriu a SAF do clube, num primeiro momento para auxiliar e para observar o que o Matos vinha fazendo, e agora com um pouquinho mais de autonomia dentro do departamento de futebol. O torcedor do Cruzeiro vem apoiando o time de maneira incondicional, aquela famosa sinergia está acontecendo. Inclusive ontem o técnico Leonardo Jardim fez questão de mais uma vez elogiar os adeptos, ou seja, você torcedor do Cruzeiro. Ontem mais de 61 mil torcedores estiveram em campo para empurrar o Cruzeiro para a vitória, que não veio aí por detalhes, porque se tinha um time que merecia vencer ontem e somar os 3 pontos, esse time era o do Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim. O torcedor do Cruzeiro ficou um pouco chateado com o resultado, porque queria a vitória, mas ficou muito feliz aí com o desempenho do time, principalmente com aquilo que
que o Leonardo Jardim não abre mão. A competitividade, Cruzeiro mostrando aí que vai dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro, é um time muito competitivo até aqui. Cruzeiro que volta aos treinos hoje na Toca da Raposa 2 e agora chave virada, porque o foco do Cruzeiro é o jogo de quinta-feira no Serra Dourada, às 7 horas da noite, contra a equipe do Vila Nova de Goiás. Lembrando que no primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2-0 e leva uma boa vantagem em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, na qual o Cruzeiro é o maior vencedor. Afinal de contas, quem tem mais tem 6 e o Cruzeiro detém aí esses títulos todos da Copa do Brasil e vai em busca aí do 7º título. O técnico Leonardo Jardim, então, vai ter que aguardar a avaliação do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro para saber aí como vão estar os seus atletas. Afinal de contas, mais uma vez, o time jogou ontem com muita intensidade e agora vamos ver porque o Leonardo Jardim não abre mão dessa intensidade, sendo assim, irão para o jogo na quinta-feira aqueles jogadores que estiverem em melhores condições. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.